A paz do Senhor, igreja. Vamos estar aqui dando início à Escola Bíblica Dominical Online, onde junto aprender a palavra do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração para dar início à Escola Bíblica. Senhor meu Deus, Pai Santo Poderoso, te damos graças, Senhor Jesus. Mais uma vez estar aqui, Senhor, aprender a Tua palavra, Papai. Abençoa os professores, Senhor da glória, dando-nos a eles, Senhor, o entendimento, Papai do céu, para eles poder passar conhecimento para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Que vocês tenham uma ótima aula, nós vamos estar aqui também assistindo a nossa matéria. Não perca nenhuma, assista, compartilhe, tire sua dúvida e tenha uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor José Dias e toda a sua família. Vamos estar ouvindo aí a nossa irmã Júlia Fernanda, da classe Cordeirinhos de Cristo. Todos Cordeirinhos de Cristo com a paz do Senhor. O título da nossa lição 3 é Isaac é um bom amigo. Amém. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Júlia e todos os Cordeirinhos de Cristo aí sejam abençoados por Deus. Quero convidar agora a nossa irmã Ana Laura, da classe Jardim de Deus. Sala do Jardim de Deus com a paz do Senhor. Título da nossa lição 3. Um lugar de adoração a Deus. Memorizando. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João 4:23. Amém. Que Deus abençoe você, Ana Laura, e todos os Jardins de Deus. Agora eu quero convidar os adolescentes a Isabela para estar fazendo a leitura do Joias Preciosas. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vou ler sobre nossa lição 3, obediência e adoração. O texto bíblico fica em Mateus 15, do 1 ao 9. Destaque: Deus diz: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus 15, 8 e 9. Deus abençoe a Isabela e todos os adolescentes da classe Joias Preciosas. Eu quero estar convidando aqui da classe Guerreiros da Fé o nosso irmão Eliu para estar fazendo essa leitura para os jovens e adultos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. E o título da lição 3 desse domingo vai ser uma bênção, viu, irmãos? Será eleição e predestinação. Textuário. O textuário fica em Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Eliu, bem como de todos os irmãos guerreiros da fé, dos jovens e das heroínas. Agora vamos estar indo para as aulas. Vamos estar com a nossa professora Carol, dando aula para os Cordeirinhos de Cristo. A nossa professora Vitória, uma professora nova aí, tem abençoado a gente bastante. Ela vai estar dando aula para o Jardim de Deus. Vocês aí, Jardim de Deus, está com a nova professora. Recebam ela bem, viu? Nosso professor Elon vai estar dando aula para os Joias Preciosas. O nosso pastor Neemias, ele vai estar dando aula para os adultos. É um tema hoje bem polêmico aí, um tema muito bacana. Não deixe de participar até o fim. Pois coloquem aí nos comentários o que vocês achou de cada aula. Mande no nosso grupo as suas dúvidas ou aqui no comentário que vamos estar respondendo. Tenham todos uma boa aula. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a tia Carol veio explicar para vocês a lição de número 3 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E ela fala: Isaac é um bom amigo. Vamos ler o versículo?
procurem a paz e façam tudo para alcançá-las. Se encontra em Salmos 34, 14. Vamos repetir? Procurem a paz e façam tudo para alcançá-las. Salmo 34, versículo 14. Agora a tia vai dar um desafio. Vocês conseguem ficar de pé e repetir o versículo? Ou segurar a ponta do nariz e repetir o versículo também? Então façam isso. Vamos lá? Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Salmo 34, versículo 14. Bom, o versículo nos ensina que Isaac foi morar numa cidade chamada Gerar, pois a fome o levou até lá. Porém, quando ele ficou muito rico, os vizinhos dele ficaram invejosos e pediram para ele partir. Porém, Isaac não gostava de brigar, então ele preferiu mudar. Os vizinhos de Isaac não acreditavam em Deus e gostavam muito de brigar. Todos os dias, Isaac se ajoelhava e orava ao Papai do Céu. De Gerar, Isaac mudou-se então para Berseba. Quando o Papai do Céu deu uma direção a Isaac, de que deveria estar naquele determinado lugar e que daquele poço faria jorrar água, apesar de todos os desafios, ele não desistiu. O Papai do Céu fez brotar água em meio ao deserto. Por isso, nós devemos pedir a Deus muita sabedoria para saber quando devemos se retirar de um lugar para evitar briga e quando devemos ficar lá. Mas em tudo devemos ter como prioridade a paz. Não devemos arrumar confusão na escola, não devemos brigar com nossos irmãos, nem com o papai, nem com a mamãe, nem na igreja e principalmente nunca devemos brigar. Amém? Agora a tia vai estar lendo a história bíblica com vocês. Isaac era um homem muito bom, de paz, como se pode ver nessa história. Ele tinha muitas cabras, ovelhas e camelos. O Papai do Céu o estava abençoando muito, mas houve uma seca muito grande. Os animais e as pessoas começaram a passar fome. Isaac planejava ir para o Egito, como seu pai Abraão fizera muitos anos antes, mas o Papai do Céu lhe apareceu em sonho e lhe disse para ficar ali mesmo, pois esta era a terra prometida e ali a vida seria boa. Isaac obedeceu ao Papai do Céu e ficou numa cidade chamada Gerar. Vamos repetir o nome? Gerar. Isso mesmo. Ele viajou para um caminho que conhecia desde que era menino e até encontrou um poço que os ajudantes de seus pais cavaram. Mas que esquisito, alguém passou por ali e entupiu o poço. E agora? Jogando muita terra lá dentro. Ele teve uma boa ideia. Pensou, vou recuperar este poço e até dar o mesmo nome que meu pai lhe deu. Aqui. Ele chegou lá e viu que o poço estava entupido. O Papai do Céu abençoou e ele encontrou água. Que maravilha! E ao invés de guardar os grãos que tinham para comer, Isaac arriscou e plantou boa parte das sementes. Deu mais do que certo, colheu 100 vezes mais. As colheitas de Isaac foram esplêndidas. Dá para ver aqui em cima, ó. Ele colheu muito. Então ele e seus ajudantes cavaram um poço no lugar mais adiante, num lugar onde poderia haver água. Que alegria! Eles acharam uma mina de água e ficaram muito felizes. Vocês sabiam que achar água num lugar árido era tão valioso como encontrar uma mina de ouro? Por isso, devemos lembrar que Deus trabalha com o extraordinário. Certo dia, alguns vizinhos filisteus começaram a discutir com os pastores de Isaac e falavam que aquela água era deles. Isaac mandou chamar aquele poço de Poço da Discussão e seguiu adiante. Ali também houve discussão. Que coisa, disse Isaac, este é um poço da amizade e eu quero paz. Ao invés de lutar, ele cavou um novo poço, mas os filisteus brigaram e discutiram por causa daquele poço também.
Então Isaac e seus ajudantes cavaram um novo poço. Dessa vez, os filisteus deixaram-no em paz. O Papai do Céu abriu um espaço e prosperaram na terra. Passaram alguns anos e, como todo viajante, um dia Isaac e seus ajudantes foram mais adiante num lugar chamado Seba. Lá, o Papai do Céu apareceu novamente no sonho e disse a Isaac: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, estarei com vocês e vocês serão uma grande nação. Isaac ajuntou algumas pedras e fez um altar, orou e adorou a Deus, fez suas orações e estava feliz. Armaram suas barracas por ali e Isaac planejava ficar por um bom tempo. Um belo dia chega Abimeleque, rei dos filisteus, com seu amigo e o comandante do seu exército. Desconfiado, Isaac perguntou o que eles queriam. Eles disseram: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Vamos ser amigos e firmar um acordo de paz. Isaac foi generoso e, além do acordo, ofereceu um delicioso banquete. Que bênção, crianças! Seriam bons vizinhos e se tratariam sempre muito bem. Tá vendo? Eles comendo um banquete. Então, devemos lembrar que quando a influência do Papai do Céu em nossa vida atrai pessoas e até inimigos, precisamos aproveitar a oportunidade para alcançá-los com o amor de Deus. Isaac sempre confiou no Senhor e por isso foi tão abençoado. Não foi coincidência não, mas dali a pouco seus ajudantes acharam água e vieram correndo trazer a boa notícia. O Papai do Céu cumpriu sua promessa de abençoar Isaac. Então, crianças, o que aprendemos com a lição de hoje? Aprendemos que a fé é vital na mudança de vida. Precisamos ter fé de que Papai do Céu vai cumprir as promessas que Ele nos fez, independente do tempo. As promessas dele sempre se cumprirão. Isaac viveu momentos difíceis em certas situações com seus vizinhos, mas teve sabedoria e buscou ao Papai do Céu em oração para resolvê-los. Vocês oram com frequência? Sempre foi bondoso e confiante nas promessas de Deus. Então vamos relembrar o versículo? Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Salmo 34, versículo 14. Por isso, independente de onde vocês estiverem, busquem sempre pela paz. Não importa se vai ter alguém querendo brigar com você ou não, você ora e pede ao Papai do Céu para tocar no coração deles, para que eles possam reconhecer o amor de Deus e querer buscar a paz também, assim como vocês. Por isso devemos ser bondosos com os coleguinhas, os irmãozinhos, a mamãe, o papai, toda a família e amigos. No final, eles tiveram que reconhecer a bênção do Senhor na vida de Isaac. Nós, da mesma forma, devemos dar bom testemunho a todos. Agora, deixa eu te mostrar um negócio para vocês. Tá vendo esse copo com água limpinha? Vocês beberiam dessa água? Eu sim. E vocês? E agora dessa água suja, contaminada? Vocês beberiam? Eu também não. É assim que o coração dos filisteus estavam, sujos, contaminados com ciúmes, com inveja. E Deus não se agrada disso. Nós devemos ter o nosso coração limpinho, transparente como essa água, cheio de paz, alegria, amor ao próximo. E assim devemos viver para sempre, sempre agradecendo a Deus por tudo que a gente tem. Vamos encerrar essa aula com uma oração? Senhor meu Deus, obrigado por esta aula. Abençoe cada criança, papai, cada família. Que venhamos ter paz no coração, amor ao próximo, que a gente não venha brigar com ninguém, papai, mas que a gente venha sempre lembrar que o Senhor Deus cumpre as suas promessas em nossas vidas. Amém? A tia tá morrendo de saudade e não vê a hora de poder rever vocês. Um grande abraço. Oi, crianças! A tia Carol voltou para explicar para vocês as atividades que vocês vão ter que fazer. Vamos lá? A número 1 fala assim: enumere as cenas na ordem certa. Assim como a tia mostrou as figuras durante a aula no vídeo anterior, vocês vão lá e vão numerar na ordem certa, ok?
o que Isaac fez durante a história. Na 2, pinte a figura que mostra como eram os corações dos vizinhos malvados de Isaac. Você vai pintar o coração, que explica como era o coração dos filisteus. E no 3, circule com cola colorida o que Isaac e seus ajudantes precisaram para cavar o poço. Quem não tiver cola, pode ser lápis mesmo, ou giz de cera, qualquer coisa que colore. Vocês vão circular o que os ajudantes de Isaac usaram para cavar os poços, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Paz do Senhor, crianças do Jardim de Deus, tudo bem? Eu acho que nem todas vocês me conhecem ainda, mas eu me chamo Vitória. E agora eu vou estar auxiliando as outras professoras no ensino da Escola Dominical do Jardim de Deus, tá bom? Eu não tenho experiência em dar aulas, mas espero que a gente aprenda juntos e que vocês gostem das minhas aulas, tá bom? Tô muito feliz de agora estar trabalhando com vocês. E hoje a gente tá aqui num tema muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, que é um lugar de adoração a Deus. Eu acho que todas as crianças, todos os pais já devem ter explicado o momento que a gente está enfrentando agora no mundo. É um momento muito difícil por conta do coronavírus. E por esse motivo a gente está acabando não podendo ir na igreja com tanta frequência como a gente ia, né? Os cultos agora estão sendo cultos online, a escola bíblica está sendo online, mas tudo isso a gente vem aprender qual é o lugar da gente adorar a Deus. Porque a gente acaba pensando que o lugar da gente adorar a Deus é só lá na igreja. A gente tem que ser crente só lá na igreja. Mas não, essa lição vem mostrar pra gente que a gente pode adorar a Deus na nossa casa, com louvor, orando, lendo a palavra, fazendo um culto doméstico. E também a gente pode adorar a Deus lá na igreja. Mas a gente tem que buscar Deus em todos os momentos da nossa vida, lá na escola, na casa dos nossos avós, sempre tá glorificando o nome de Jesus, tá? A gente tem um texto bíblico aqui que se encontra em Romanos 12, 1 e 2, e eu vou estar lendo e logo após eu leio o de Atos, tá? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto seja racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Esse texto vem falar pra gente que a gente deve estar buscando de Deus, né? Falando com Deus, qual é a tua vontade para minha vida? Como é que eu devo te adorar corretamente? Deus é o nosso maior professor. Então, tudo que a gente pede em oração a Deus, todas as nossas dúvidas, a gente orando a Deus, Ele nos responde, né? Também a gente vai estar lendo aqui em Atos 16, do 25 ao 33. Aqui, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu que todas as portas da prisão escancaradas, imaginou que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxesse a luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor
e ele toda a sua família, a ele toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as feridas e em seguida eles todos e os seus foram batizados. Então aqui foi um milagre que aconteceu na vida de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas estava preso por uma coisa que eles não cometeram. Eles estavam fazendo o bem e foram presos. Isso nos mostra o quê? Se fossem outras pessoas, se não fossem servos de Deus, eles poderiam estar reclamando, falando: Deus, por que eu estou preso? Eu fui fazer a tua vontade, Deus. Então, por que eu estou sendo injustiçado desse jeito? Mas como eles eram servos de Deus, o que eles fizeram? Eles oraram, eles clamaram a Deus, eles louvaram hinos. E as cadeias se abriram. E quando as cadeias se abriram, houve outro milagre. Várias pessoas aceitaram a Jesus e foram batizadas pelo testemunho de vida que esses homens deram. Então, o que a gente deve aprender é o nosso testemunho de vida. Mesmo a gente sendo criança, mesmo a gente sendo pequeno, a gente tem que ter testemunho de vida. As pessoas devem ver Jesus na nossa vida, porque a gente tem que fazer a diferença. Se Paulo e Silas tivessem reclamado, se Paulo e Silas tivessem murmurado, o que teria acontecido? Aqueles presos, o carcereiro, a família do carcereiro não ia conhecer a Deus. Eles não iam conhecer a Deus e ainda pensariam que Deus era um Deus injusto. Mas o que Deus fez pela vida de Paulo e Silas, pela adoração de Paulo e Silas, que foi uma adoração agradável, perfeita aos olhos de Deus, houve um milagre naquele lugar, né? Então, que a gente vem aprender que a nossa adoração tem que ser verdadeira a Deus e que a gente não possa murmurar. Às vezes a gente reclama, né, que a gente não ganhou ovo de Páscoa. Às vezes a gente reclama que a gente não tem um brinquedo que o outro colega tem. Mas ao invés de reclamar, por que a gente não adora a Deus? E Deus vai fazer um milagre, Deus vai dar condição para os pais para estar comprando um brinquedo, para comprar um ovo de Páscoa. Então, a gente deve fazer a diferença como crente, né? A gente deve mostrar o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus é que a gente adore em espírito e em verdade, tá? A gente também tem outros tópicos aqui de leitura, que é o tópico da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Eu separei aqui e eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Então, crianças, a gente vai começar com a leitura da segunda, que é Êxodo 34:14, que nos fala assim: não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com você. A gente tem o da terça, que é Mateus 4, versículo 10, que fala assim: saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem: adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. A gente tem também João 4:24, que nos fala assim: pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente tem Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4 nos fala assim, ó: entre por sua porta com ações de graças e em seu pátio com cântico de louvores. Dai-lhe graças e louvores ao seu nome. A gente tem Salmo 59:16, que é da sexta, que fala assim, ó: eu, porém, cantarei sobre o teu poder, cada manhã cantarei com alegria o teu amor. E a gente tem o sábado, que é Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11 fala da seguinte forma: tu és digno,
ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. São esses textos para vocês meditarem durante a semana, tá bom? Estejam lendo com a família de vocês, que é bastante importante, tá bom? Então a gente vai aqui pro Memorizando, que no Memorizando aqui da revista vai falar da seguinte forma: os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que adorem. João 4, versículo 23. Então, esteja lendo esses versículos para a meditação de vocês, tá bom? Da família de vocês. Que esses versículos vão nos ensinar o que é ser realmente um verdadeiro adorador, como adorar ao Pai em espírito e em verdade, tá bom? Agora, a gente vai estar lendo o texto aqui proposto pela revista, Explorando as Escrituras. Vocês me acompanhem na revista de vocês, tá bom? Então, criança, aqui no Explorando as Escrituras vai falar um pouco mais sobre a vida de Paulo e de Silas, né? Sobre as experiências dele com Deus. Que eles foram servos de Deus, que viveram realmente a vontade de Deus, que adoraram a Deus em espírito e em verdade. E nessa história aqui vai contar que numa das viagens missionárias dele, eles encontraram, eles foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída por um espírito mau. E por esse motivo, os servos de Deus foram presos injustamente. Então, a maior experiência que a gente tem que tirar de Paulo e de Silas, a gente como criança, a gente como novo na fé, a gente tem que tirar que a gente tem que ser alegre acima de tudo, alegre em Jesus Cristo, porque o inimigo pode tirar tudo das nossas vidas, o inimigo pode tirar a nossa família, o inimigo pode tirar o pão de cada dia, mas o inimigo não pode tirar a alegria, porque quem nos proporciona a alegria de estar firme em Jesus é só Jesus. Então, ninguém pode tirar isso da gente. Então, a gente tem que sempre estar alegre em Jesus Cristo. A gente sempre tem que agradecer. A gente tem que sempre orar a Deus, né? Pedindo a Deus misericórdia. E não murmurar, não reclamar. Porque o milagre vem pela nossa adoração, tá bom? Então, uma das questões aqui na revista é que fala pra gente perguntar, né? Qual é a maneira certa de adorar a Deus? Para um momento aí na sua casa, reflete, pensa aí um pouquinho qual é a maneira certa que Deus quer que você adore Ele. Pergunta para Deus que Ele vai te responder, tá bom? Então, essa lição, ela vem nos mostrar isso, né, crianças? Que a gente deve adorar a Deus em espírito e em verdade, que a gente deve buscar mais de Deus e não reclamar, não murmurar. A gente tem algumas questões aqui para responder. Vocês respondem aí na casa de vocês e logo abaixo do vídeo eu vou estar mandando as respostas, tá bom? Então, crianças, desde um momento aí de meditação, leia a palavra de Deus, pesquisem na Bíblia com os textos bíblicos que eu mostrei para vocês, façam as leituras, tá? Aproveita esses momentos que a gente não tá tendo aula para vocês estarem lendo um pouquinho da palavra de Deus. E dessa forma a gente vai aprender como adorar Ele em espírito e em verdade, adorar Ele de coração e fazer a diferença como Paulo e Silas, que foram verdadeiros adoradores, que não murmuraram, não reclamaram e souberam agradecer a Deus por tudo que eles estavam passando. E por esse motivo Deus proporcionou um milagre muito grande para eles. Foram libertar eles das prisões e ainda salvar muitas vidas que eles... Com esse milagre, eles salvaram as vidas da família do carcereiro, dos prisioneiros. Os prisioneiros puderam conhecer a palavra de Deus pela vida de Paulo e Silas, e pelo testemunho deles, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês. Façam as atividades, tá? Para vocês terem o maior conhecimento aí. E Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham gostado bastante da aula, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço
e que Paulo e Sila venha ser incentivo para a nossa vida, que nesse momento que a gente está distante um pouco um dos outros, a gente não está podendo ir aos cultos, que a gente venha fazer a nossa casa um lugar de adoração e que a gente não venha murmurar. A gente venha só agradecer a Deus, a gente venha louvar, adorar, exaltar a Deus, que Ele vai fazer um milagre na nossa vida, na vida da nossa família, tá bom? Agradeço, muito obrigada, crianças, espero que vocês tenham gostado. Vou mandar as respostas no final, tá bom? Um beijo, tchau! E aí, galera, beleza? Vai se inscrevendo aí no canal ADMP Oreb, vai deixando o like aí, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Já tô aqui até me sentindo youtuber. A paz do Senhor, joias preciosas, tudo bem com vocês? Hoje, graças a Deus, estaremos estudando mais uma lição abençoada, que o tema é obediência e adoração. E assim, para iniciarmos a lição, vamos ler aqui o texto bíblico e o texto em destaque. E quem estará lendo para nós vai ser Isabela. É com você, Isabela. Deus diz: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus 15, 8 e 9. Muito obrigado, Isabela. Que Deus continue te abençoando. E sim, iniciando aqui a nossa lição, já vamos falar aqui sobre um assunto que é muito atual, né? Adorando a Deus em todo o tempo. A lição fala que não devemos adorar a Deus somente na igreja, devemos adorar Ele em nossa casa, né? Na escola, na faculdade, em todos os ambientes aos quais estivemos, no serviço, né? Mas aí é um tema tão atual porque nós estamos fazendo culto doméstico. Isso é top, isso é lindo, isso é maravilhoso. E quer um exemplo melhor do que esse? Nós que somos cristãos, nós levamos a nossa adoração de casa para a igreja. Em casa, é no momento que você está em casa que começa a sua adoração. A sua adoração não começa quando você está chegando, não, tô aqui a 50 metros da igreja, deixa eu começar a adorar. Não. A sua adoração começa em casa. É durante a semana que você vai adorando a Deus. Não é somente quando você está no culto ali, não, né? Em quatro paredes. E aí, lembrando que igreja vem do grego eclésia, que significa o quê? Chamados para fora. Então a igreja, ela não é ali somente em quatro paredes. Não, ali é o templo. Nós somos a igreja somos nós, o ajuntamento dos salvos, o corpo de Cristo. Nós que somos a igreja. Então isso é a importância de cultuarmos a Deus, honrarmos a Deus em todos os lugares no qual estivermos. No serviço, na faculdade, na escola, na casa do avô, na casa da avó, onde estivermos. É adorar e buscar a presença de Deus. E aqui, o primeiro tópico vai falar assim: o que os olhos não veem, Deus vê. Ixi. O ser humano, muitas vezes, se deixa iludir pelo que vê. Tem até um provérbio aí que fala o seguinte: nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Porque a gente se deixa enganar facilmente por tudo que a gente vê. Então, assim é o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando fazer a vontade de Deus. O Salmo 139 deixa muito claro ao dizer que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Então, o mais íntimo do nosso sentimento, o sentimento mais oculto ali no nosso coração, Deus conhece. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Antes mesmo que saia a boca, Deus conhece. Antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, assim que ela está passando pelo processo mental ali, Deus conhece. Então, Ele sabe de tudo. Lembrando que o nosso Deus é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente. Essas são algumas das características da divindade do nosso Deus. Então, de tudo Ele sabe, está em todos os lugares e tem todo o poder. Então, começando assim esse tópico, vamos falar aqui sobre Ananias e Safira, casal ali na época da igreja primitiva ali no livro de Atos. Nessa época aí, do início da igreja, movidos por íntima compaixão e por amor à obra de Deus, muitas pessoas ofertavam. Tinha pessoas que vendiam ali os seus lotes, os seus terrenos, tudo por amor a Deus, e entregavam a oferta aos pés dos apóstolos, para que a obra de Deus continuasse, né? Sempre ali ofertando-lhe não o que sobrava, mas o que estava em seu coração. E nesse contexto aí, Ananias e Safira pensaram assim: nossa, a gente tem um terreno, não tem?
Vamos, amor? Vamos vender e entregar aos pés dos apóstolos? Vamos. Aí você fala assim, nossa, mas que história linda que o irmão Elon está contando. Ah, mas calma aí, que tem muita coisa para acontecer. Beleza, foram lá, digamos que venderam um terreno por 100 mil reais. E aí entregaram só 50 mil reais na casa de Deus. Até aí, tudo beleza, nada de errado, né? E aí, só que ao entregar a oferta, sabe o que eles falaram? Aqui está todo o dinheiro do terreno que a gente vendeu. Nós vendemos por 50 mil reais e aqui está os 50. Mentira, porque eles venderam por 100 mil e entregaram só a metade. Ah, aí sim, que aí tem problema. Eles tinham algum... Responda aí pra mim, responda aí. Tinha algum erro eles venderem um terreno por 100 mil reais e entregar só 50 mil na igreja de oferta? Não. Obrigado por responder. Não tinha problema nenhum. O problema é que eles estavam mentindo, estavam enganando a Deus. E sabe por que eles fizeram isso? Eles fizeram por vaidade. Não queriam glorificar o nome de Jesus Cristo e queriam a glória para si. E nisso eles mentiram. Sabe o que aconteceu? Morreram por conta do quê? Da mentira. Olha só para você ver, só para aparecer, para enganar, para tentar mentir para Deus, e ali morreram, perderam a salvação por conta de uma mentira. Nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. O que as pessoas não veem, Deus vê. Então Deus conhece os nossos sentimentos. Por isso que eu falo, entregue o seu coração a Deus. Façamos da oração de Davi, no Salmo 51:10, a nossa oração. Quando ele fala um salmo lindo e maravilhoso, está até lá na mesa do meu serviço. Ele fala o seguinte: criai em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro, e renova em mim um espírito reto. Renova em mim um espírito estável, não instável, que sofre variações, mas um espírito forte, reto, que não se vende, que não se troca, um espírito que continua caminhando com Deus. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer uma adoração verdadeira, e não uma adoração fingida, uma adoração ali, a gente assim, com o celular, né, assim, oh, eu te amo, Deus, ele tira no selfie, assim, só para aparecer, não. A nossa adoração é a adoração que vem do nosso coração, é aquilo que a gente entrega para Deus. Amém? E agora aqui, nós vamos aqui trocar o próximo tópico aqui, né, que quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Então vocês podem ver que é uma coisa muito linkada na outra. Quem adora a Deus, o obedece. E quem obedece a Deus, o adora. Então, uma coisa depende da outra. Não tem como eu obedecer a Deus. Oh, Deus, eu te obedeço, mas eu não te adoro. E não tem como a gente, oh, Deus, eu te adoro, e não obedecer a Deus. Então, uma coisa é linkada com a outra. A gente pode ver que, assim, obedecer a Deus é uma decisão. É uma decisão. É tirar o nosso eu do centro e colocar Deus, né? Como o apóstolo fala, o homem interior, a menina interior, é tirar você da direção, o seu eu da direção, e deixar Deus. Deixar Deus, é tirar todo o nosso eu, sabe? É entregar os nossos planos na mão de Deus, mas não é abrir mão dos planos que Deus tem pra gente. Não abra mão dos planos que Deus tem para você satisfazer os seus desejos. Não. Lembre-se, olha só o que está escrito em 1 Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, e o que nem subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado. Então eu te falo uma coisa, glória a Deus, que o que Deus tem para nós vai muito além do que a gente pensa, sabe? Esse sonho que você tem, o sonho de Deus é muito maior que o seu. Tudo que Deus tem para nós é infinitamente maior do que a gente pode sonhar. Então, adolescente, jovem, moça, entregue os seus planos a Deus. Seja obediente a Deus. Entregue os seus planos. Deixa tudo na mão dele ali. Deixa ele cuidar de você, tá bom? E quem obedece a Deus é bem-aventurado. Salmo 119:1. Vai falar essa palavra de bem-aventurado. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? O que quer dizer bem-aventurado, Renato? Mais que feliz. Mais que feliz, hein? Minha esposa sabe, hein? Mais que feliz. Então, aquele que obedece a Deus, ele é bem-aventurado. Ele é mais do que feliz. Gente, já pensou um trem mais do que feliz? Se a gente fica rindo, rachando o bico aí na alegria, sabe? Imagina ser mais do que feliz. Rapaz, essa felicidade, a felicidade que o mundo não tem, só Deus pode dar. E quem é bem-aventurado é mais do que feliz.
Então, ou seja, se nós temos Deus no centro da nossa vida, se nós temos Jesus, se nós somos obedientes e adoramos a Ele, nós somos mais do que felizes. Então não tem como uma pessoa que adora a Deus ficar assim. De certo que há dias de lutas, mas Deus está conosco. Lembrando que a maior promessa não é que não haveria tribulações ou lutas, mas que em todas Ele estaria conosco. Vamos continuar aqui, senão a videoaula vai ficar muito longa, né? É porque é bom demais falar de Jesus, eu tô com saudade de vocês, viu? Vamos continuar aqui. Então, o Salmo 119:11 fala: como purificará o jovem o seu caminho? O salmista lhe pergunta. E ele mesmo dá a resposta. O quê? Obedecendo à vontade de Deus, seguindo os estatutos, obedecendo a palavra. Então, se você quer ser obediente a Deus, seja obediente aqui, ó. A escritura sagrada, a Bíblia, o mapa do cristão, a bússola que te leva ao sucesso, que te leva à vitória. Então, se quer ter sucesso, obedeça a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vamos seguir aqui. Certo? Aqui o quarto tópico que vai falar assim: a adoração consiste no ato e atitude. Então, a adoração consiste... O que é a verdadeira adoração? A adoração assim, no sentido de louvar, de engrandecer, é isso. É colocar Deus, é colocar Deus no centro da sua vida e falar assim: Deus, esteja no centro. Eu honro a Deus com os meus dízimos, eu honro a Deus com a minha oferta, eu honro a Deus com a minha vida. É honrar a Deus em tudo na sua vida. Tudo, tudo. É honrar a Deus também obedecendo o papai, a mamãe, obedecendo seu pai e sua mãe, né? Por mais que adolescente, quando o pai chama atenção, a gente fica assim, emburrado. Nossa, ninguém me entende. Nossa, ninguém gosta de mim. É assim mesmo, já fui adolescente, não adianta falar que não foi não, viu? Eu sei que é, mas saiba que os nossos pais e as nossas mães, foi Deus que nos deu e eles já passaram por coisas piores que a gente. E sabem de tudo, por isso que eles nos guiam. Então, adorar a Deus consiste em uma adoração do seu interior, consiste em colocar ele no centro da sua vida e ofertar a Ele adoração, graça. E isso que é adorar a Deus, é com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, com toda a nossa alegria, honrarmos a Deus. E aqui, obedecer aos pais é obedecer a Deus. Então quem obedece aos pais, obedece a Deus. E quem não? E quem obedece a Deus e obedece aos pais? Será que obedece a Deus? Uma coisa é linkada com a outra. Não tem como. Já pensou? Eu vejo meu pai e minha mãe todo dia e não obedeço a eles. Você vê Deus? Você sente ele, não sente a presença dele? Então, você vai me dizer que você não obedece aos seus pais e obedece a Deus? É impossível. A Bíblia nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Ser obediente a Deus é honrar os nossos pais e as nossas mães. É honrar eles, é honrar. Sei que às vezes é difícil quando a gente acha que está certo, que é igual aquilo que eu falei anteriormente, né? Deus instituiu os nossos pais para nos guiar. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve seguir e quando crescer não se desviará dele. Cabe aos nossos pais nos indicar, nos mostrar, nos guiar pelo caminho da vida, pelo caminho da salvação. Trilhando isso aí, meu amigo, eu te falo, meu jovem, que você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E assim, é um mandamento com promessa. Então, aquele que obedece aos pais e às mães, né? Aquele que cuida, aquele que é zeloso, ele vive. Já pensou? Deus é tão bom que Ele nos abençoa por a gente fazer a nossa obrigação. Fazendo a sua obrigação, você é abençoado. Olha o tanto que Deus é bom para nós. Então, eu sei que são momentos rápidos aqui de reflexão que a gente está tendo, mas eu só queria te falar que enquanto filhos, nós fomos chamados para obedecer aos nossos pais, a obedecer a Deus. E quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, assim, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Ele, o Espírito Santo de Deus começa a gerar fruto em nosso coração, que é o amor, que é a paciência, e no decorrer disso vai vindo bênção sobre a nossa vida. Então, se realmente nós amamos a Deus, olha só o que está escrito na palavra de Deus. E nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu conheço e o não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Já pensou? Então aquele que ama, que diz que ama a Deus, nossa Deus, eu te amo acima de tudo, e não guarda os mandamentos de Deus em seu coração, ele é mentiroso. E a verdade não está nele. E eu te falo, no decorrer da caminhada a gente vai errar, a gente vai pecar, mas a gente tem a Deus do nosso lado. Olha só para você ver o tanto que Deus é maravilhoso. Esses dias eu estava aqui em minha casa, estudando a palavra de Deus, e a minha esposa trouxe para mim uma xícara de café, né? E aí o piso da minha casa é branco, né? E na hora eu pensei, nossa, se eu derramar essa xícara de café aqui vai manchar o chão. E assim é a nossa vida. Ó, para pensar. Se você derrama uma xícara de café, deixa cair o seu café no chão, num piso branco, o piso vai manchar, não vai? Não vai ficar escurinho ali? Mas se você pegar e limpar na hora, o piso não vai ficar branco? Certo. Mas aí, digamos que você deixa cair uma xícara de café no chão. E aí você, depois eu limpo, né? O famoso deixa para amanhã. E você vai deixando aquela sujeira. Com o passar do tempo, o café vai secar e vai ficar grudento e vai atrair toda sorte de insetos, todos os males, e pode até sujar mais a sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você pecar e confessar e se arrepender do fundo do seu coração e clamar a Deus pedindo perdão, naquele momento ali o Espírito Santo chega e limpa o nosso coração. E limpa, e não deixa aquela sujeira. Mas se a gente erra, se a gente peca e deixa a sujeira prevalecer, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez pior. Olha só para você ver o tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que Ele fala com a gente em coisas simples, né? Então, nós que somos filhos, que fomos chamados para ser filhos de Deus, e também temos os nossos pais, nós temos que ser obedientes a eles também. Servir a Deus, olha só para você ver o tanto que servir a Deus muda a nossa vida. Quem é cheio do Espírito Santo é educado, não fala palavrão. Quem é cheio do Espírito Santo dá bom dia. Quem é cheio do Espírito Santo diz pai eu te amo, mãe eu te amo, reconhece os seus erros. Olha só para você ver, e obedece acima de tudo a Deus. Lembrando mais uma vez que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, neste momento aí, eu peço que você chame seu pai e a sua mãe aí, seus irmãos, sua família. Eu vou esperar aqui. Já chamou? Olha, tô esperando, hein? Chama aí, é rapidinho. Grita, pai, mãe, chama aí. Que bom, já chamou? Diga a eles que você os ama, que eles são bênçãos de Deus na sua vida, que o seu pai é o sacerdote do seu lar, que tem guiado vocês. Peça perdão aí, caso você tenha cometido alguma grosseria contra eles. Dá um beijão no rosto da sua mãe, diz que ela é sua rainha, diz que ela é uma bênção de Deus na sua vida. Dá um beijão lindo aí no seu pai, diz que ele é o seu herói, que ele é o seu exemplo. E assim, e agora também, eleve uma palavra em oração a Deus, fala para Deus. Agradeça a Jesus pelo sacrifício na cruz do Calvário, agradeça a Jesus por Ele ter morrido ali por nós, ter sofrido e nos dado essa vida maravilhosa. Seja grato a Jesus por tudo que Ele tem feito. E neste momento aí, junto com seu pai e com a sua mãe, ore. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Amém, vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pelo ar que respiramos e por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradecemos pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Jesus, que nos deu vida, que nos deu alegria. Te agradecemos pelos nossos pais, pelas nossas mães, a qual o Senhor nos deu para nos guiar. Peço que o Senhor continue dando sabedoria ao meu pai, à minha mãe, para que eles continuem me guiando, me ensinando verdadeiramente o caminho da salvação. Peço que o Senhor esteja sempre no centro da nossa vida. Peço que o Senhor Jesus, o Senhor nos livre de todo mal, toda cilada. A Tua palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra a nossa família, contra tudo que o Senhor tem nos dado. E, Senhor Jesus, nos ensine cada dia mais e mais sobre Ti. Peço, Espírito Santo, que o Senhor habite em nosso coração e que o Senhor nos guie eternamente. Amém. Isso, irmãos, é maravilhoso. Agradeço muito por esse momento aí que a gente esteve junto aqui, adorando a Deus, aprendendo mais sobre Ele. Enquanto isso, que as portas dos templos estão fechadas, lembre-se que a igreja somos nós, que nós fomos escolhidos por Deus e estejamos em comunhão um com os outros aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te dê uma semana de vitória e Deus continue abençoando também o irmão Dielso, o irmão Samuel, o nosso pastor Neemias, que Deus continue abençoando e dando sabedoria a esses irmãos.
irmãos. Que Deus abençoe. Um beijo e um abraço. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né, de poder estar aqui, mesmo através de uma videoaula, tratar de um assunto importante, de um tema muito importante. Como é bom aprender um pouco mais, como é bom a escola bíblica dominical. Mesmo com essas restrições, a gente fica alegre de Deus nos dar a oportunidade de tratar uma temática tão importante e aprender juntos, né? E Deus nos tem dado esse privilégio. Hoje nós vamos falar de um tema que eu posso dizer que é um dos mais polêmicos no que tange a parte da discussão da teologia, né? A predestinação e a eleição e a predestinação. É um tema amplo, com várias vertentes, com vários posicionamentos, mas nós vamos nos restringir no que diz a revista, no que trata a revista da Escola Bíblica e também dentro daquilo que a nossa igreja tem como declaração de fé, porque todas as vezes que nós falamos sobre eleição e predestinação, é uma discussão que existe e muito famosa aí entre os arminianos e os calvinistas, né? E a gente tem uma linha de pensamento. A revista ela tá muito clara, muito resumida, né? Mas traz claramente o conceito de que nós entendemos, do que a nossa igreja entende em relação a essa temática da eleição e da predestinação. A revista ela traz um tópico importante porque é embasada em Efésios, do 1 ao 4, e no primeiro tópico ela divide em 3 pontos importantes. Primeiro, em que fomos escolhidos, né? Em quem fomos escolhidos? Nós somos escolhidos em Cristo. Cristo que nos fez ser escolhido, né? Cristocêntrica, a nossa vida cristocêntrica ali na cruz, que mudou toda a nossa história e que é um projeto de salvação desde o seu início. E é o que ele vai trazer no segundo. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Então, antes dessa fundação, Deus já tinha um plano de salvação para conosco. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, quando a gente parte desse processo da eleição, Deus nos deu essa oportunidade para todos serem eleitos. Mas existem alguns critérios. E um desses critérios é nós formos aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. E não só o fato de nós aceitarmos a Cristo, mas o fato também de nós seguirmos uma vida a qual a Bíblia nos prega, uma vida irrepreensível, uma vida santa, livrando-se dos pecados, conforme a Bíblia e a própria revista vai dizer. Então, nós temos a oportunidade de sermos eleitos através da cruz, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E essa eleição para a salvação, para a eternidade, ela vai ser concretizada quando nós tivermos uma vida irrepreensível, quando nós tivermos uma vida santa pautada na palavra de Deus. Então não é simplesmente o fato de aceitar a Cristo, mas o fato também de seguir a tua palavra. Obviamente que esse processo que nós temos de salvação é um processo amplo, onde Deus vai trabalhando na nossa vida. Mas dentro dessa temática, a gente entende dessa forma, né? Nós temos a cruz, nós podemos aceitar a Cristo, é o nosso único caminho, e depois nós temos uma mudança de vida pautada em uma vida irrepreensível, numa vida que busca a santidade. O termo predestinação, a gente leva ele para um lado, né? Somos predestinados, Deus escolheu alguns e deixou outros, mas não entendemos dessa forma, né? Quando a gente pega aqui ainda dentro da lição, significa determinar antes, né? Então, os propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então, o que nós entendemos dessa forma? Deus ele deu a oportunidade para todos, mas para que isso seja alcançado, nós precisamos ter Cristo.
Um ponto importante da discussão que se dá em relação como eu citei anteriormente, entre os calvinistas e os arminianismo e os arminianos, é que o calvinismo prega que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, que Deus escolheu determinado grupo de pessoas que seriam salvos. Já os arminianos não, que é uma linha que a Assembleia de Deus prega. Obviamente que a gente está sendo bem resumido aqui, porque é uma discussão ampla, mas o que nós entendemos e que nós cremos é que Cristo, Deus deixou a oportunidade de salvação para todos, mas existem condições. Então, já o calvinismo prega que existe um determinado grupo de pessoas que já foi predestinado, que vão ser salvos, e é para isso e pronto. Nós não, Cristo morreu para todos, né? Porque a Bíblia vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus não restringiu ninguém. O amor de Deus foi para com todo mundo. Agora, obviamente, que aceitar a Cristo e ter uma vida com Cristo depende de uma atitude, depende de uma ação. Então, de uma forma resumida que nós vamos tratar aqui, o processo da eleição e da predestinação no sentido da discussão teológica no que tange os arminianos e os calvinistas se dão nesse processo de um grupo ser escolhido, que aquelas pessoas são predestinadas, já são salvas e Deus já sabe quem vai ser salvo. E não adianta. Então, se você tiver que ser salvo, você vai ser salvo, independente do que você faça. E nós não cremos assim. Nós cremos que existe uma batalha diária, nós cremos que existe uma luta diária para ser salvo, que Deus nos dá a oportunidade, através de vários fatores, de pastores, de líderes que se levantam, os próprios templos, que ajudam aquela pessoa a seguir a sua fé. Então nós não cremos que Cristo morreu só para determinadas pessoas, porque senão seu sacrifício seria em vão. Deus morreu para todos e a salvação está para todos. A própria revista ela vai trazer em relação sobre isso, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas a alguma condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam-se dos seus maus caminhos, né? Atos 17 e 30 é uma das referências no caso aqui da lição. Vamos ficar pausado mesmo na lição, pelo fato, como nós já dissemos, de ser uma temática muito complexa nesse sentido. Então a gente precisa, de uma forma resumida, entender. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu através da cruz. Nós podemos aceitar a cruz e essa salvação e essa eleição vai ser concretizada a partir do momento que nós temos uma vida santa e irrepreensível a Deus, né? Deus nos adotou, o Senhor nos traz como filho, né? E isso é desde a salvação do mundo. A grande discussão se dá no seguinte sentido: só alguns já estão escolhidos, alguns já estão prontos. Deus tem todo o seu conhecimento, mas Deus nos dá a oportunidade para que possamos usufruir dessa salvação. A porta da salvação está aberta a todos. Então todos têm o privilégio de serem eleitos, todos têm o privilégio de alcançar a salvação a partir do momento que você aceita Cristo e tem uma vida pautada em Cristo Jesus. Então nós não cremos que existem certas pessoas já que são salvas e outras não serão. Então, por isso, o nosso trabalho de evangelização seria um trabalho totalmente inútil, visto que já se sabe quem vai ser ou quem não vai ser. Deus deixou a todos a oportunidade de aceitar a Cristo. Deus deixou a todos a oportunidade de mudar a sua história, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é a partir disso que nós temos a nossa confissão de fé. Então, um ponto importante da eleição e predestinação é que alguns acreditam que uma quantidade de pessoas já estão eleitas, já são predestinadas e vão ser salvas, enquanto outras já estão condenadas. E nós acreditamos para pregar o evangelho a toda criatura e todos terão a oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas depende da atitude de cada um. Então, de uma forma resumida, entendendo que essa temática é uma temática muito complexa, mas tratamos de uma forma no que nos diz a revista, né? Em relação a como somos eleitos,
né? Os predestinados para filhos e também o propósito que nós temos em relação à eleição e à predestinação, pautando dessas discussões teológicas que são discussões complexas. Mas o grande ponto é que nós temos a oportunidade de sermos filhos de Deus, aceitando e tendo uma vida santa com Cristo Jesus. E também, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade de passar esse evangelho, de dizer esse evangelho que pode salvar e pregar um Jesus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. E que Deus, ele é infinito em misericórdia, Deus ele é infinito em amor e não deixou isso exclusivo para alguns, mas para todos que têm o privilégio de aceitar esse Jesus Cristo. E nós, como bons filhos, não podemos ser egoístas e deixar esse amor a qual nós já temos, a qual nós estamos vivenciando só para nós. Nós temos a obrigação de falar desse Jesus Cristo. Mas que essa eleição venha a ser completa, não precisamos simplesmente estar na igreja. Quando nós estudamos aqui a lição, nós vamos ver que isso é uma vida cotidiana que é repleta de algumas renúncias que nós temos que fazer para que tenha uma vida santa e irrepreensível. E aqui vai dizer a nova vida dos eleitos, né? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem rúgula, mas santa e irrepreensível. E esse é o nosso papel. Que Deus continue te abençoando, que nós possamos ter uma oportunidade de ter uma discussão mais aprofundada sobre essa temática. Quero agradecer os superintendentes e dizer que a lição foi muito bem escolhida para mim. Vocês são meus amigos, mas que Deus continue abençoando a cada um e que a gente possa ter explanado um pouco, né? Em poucos minutos falar sobre isso ainda online é muito complexo, mas de uma forma resumida falar desse tema tão importante. Que Deus abençoe sua vida e continuamos em oração para que em breve possamos estar juntos falando perto sobre várias temáticas e aprendendo mais na Escola Bíblica Dominical. Mesmo distante, não deixe de ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. Não desanime, que o seu coração não apague essa chama que é poder aprender um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos de uma maneira especial e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida e sobre a sua família. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos sustentado e abençoado para a glória do seu nome. Nós queremos agradecer a cada um dos nossos professores que estiveram aí disponibilizando as suas videoaulas para que nossos alunos tenham continuidade do nosso trimestre, acompanhando as lições das revistas da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha continuar abençoando a cada um dos nossos professores pela sua bondade de se disponibilizarem aí as aulas para que nós possamos ter o acompanhamento. Que Deus abençoe também a cada um dos nossos alunos que têm assistido às videoaulas. Que Deus também continue dando graça, abençoando a nossa superintendência, que com esforços tem aí dado prosseguimento ao trimestre através dessas videoaulas. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, a cada um dos nossos membros da congregação Horebe. E vamos estar orando, encerrando essa escola bíblica para a glória do nome do Senhor. Amado Deus, nós te damos graça e te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, meu Deus, dos professores, dos alunos, também da tua igreja de uma forma em geral, Pai, que em meio a tudo isso, meu Deus, e apesar de tudo isso que tem acontecido, meu Deus, tenha se esforçado, Pai, para estar, meu Deus, aprendendo da palavra do Senhor, que a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre cada um dos teus servos. Meu Deus, continue conosco, Pai, cumprindo em nossa vida a tua vontade, o teu querer, continue dando saúde, dando paz, guardando, meu Deus, o lar, a família, a vida dos teus servos, Pai, e que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre a vida de todo o povo de Deus, que possamos dizer amém e amém.